Olá a todos, continuamos a nossa jornada doutrinária a respeito dos orixás, disseminando conhecimento, fundamentando doutrinariamente a simbologia que os orixás nos trazem dentro desse contexto umbandista, beleza, pessoal? Lembrando sempre que não somos os donos da verdade. O que a gente faz aqui é, através da compilação de conteúdos da literatura de diferentes autores, diferentes fontes bibliográficas, a gente trazer essa visão, essa simbologia, esses conceitos a respeito dos orixás, tá? Ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a seguir o que é dito aqui. A única coisa que a gente pede é o respeito, da mesma forma que nós respeitamos aí a manifestação e o culto de todas as tradições e raízes. Beleza? Hoje iniciamos, desculpa, o 9º módulo. Pela cor vocês já identificam facilmente sobre quem a gente vai falar hoje, né? Vamos falar sobre o Rei de Oió, o Senhor da Justiça, aquele que traz o equilíbrio, aquele que julga com serenidade, aquele que é o responsável pelas leis, aquele que está associado a toda essa energia de equilíbrio, né? Inclusive a balança é um dos seus símbolos, tá? Que é o nosso orixá Xangô, amplamente divulgado, amplamente cultuado no meio umbandista. E assim, sincreticamente falando, amplamente sincretizado também, né? Então a gente vê ele sincretizado como São João, como São José, como São Jerônimo. Por isso que a gente vê diversas datas comemorativas aí nos terreiros Brasil afora. Ok? Então vamos falar hoje de Xangô, aí uma das suas representações com dois grandes símbolos, a coroa, porque Xangô está sempre associado à realeza, né? E a tudo aquilo que essa função, esse cargo representa, a nobreza, né? E o machado aí de dois gumes, o machado que a gente chama de Oxê, né? Que é o machado duplo, que simbolicamente significaria aí os dois lados de cada história, para que ele faça aí o julgamento de maneira mais imparcial possível, né? Os objetivos desse conteúdo: apresentar uma visão bandista sobre Xangô, apresentar características desse orixá e identificar os símbolos que cercam o orixá da justiça. Para alcançar aqueles objetivos, vamos seguir esses sumários aí: desenvolvimento, a lenda a respeito de Xangô, o significado do seu nome, características, seus simbolismos, algumas ervas que são utilizadas para seu culto, a conclusão e a bibliografia desse conteúdo. Hoje nós saudamos o rei que governa com a força do trovão e a firmeza da rocha. Falar de Xangô é falar de autoridade, de retidão, de equilíbrio necessário para reger a vida. Ele é o Senhor do fogo e da justiça, aquele que castiga o erro, mas exalta a verdade. Que nesta apresentação possamos sentir o peso de seu Oxê, né, o seu machado, e a luz da sua sabedoria, compreendendo que a verdadeira justiça começa dentro de cada um de nós. Caô Cabiecile. Caô Cabiecile é a sua saudação, e esse conceito de que a verdadeira justiça começa dentro de cada um de nós é muito importante a gente interiorizar, porque se a gente parar para pensar, quantas vezes somos injustos com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente deprecia nossa própria imagem, nossa própria capacidade, quantas vezes a gente se trata mal, quantas vezes a gente se deixa levar pelos conceitos de terceiros, inclusive balizando a nossa vida, nossa jornada, nossa caminhada pelo olhar, pela visão dos outros, né? Então que a gente tenha
Assim como no conteúdo de Oxum a gente falou por desenvolver o amor próprio, nesse conteúdo de Xangô que a gente tem essa visão de sermos mais justos conosco, com a nossa caminhada e com o nosso tempo, né? Muitas das vezes a gente se cobra bastante, mas a gente não para perceber que a caminhada ela é longa e o desenvolvimento ele é gradual, né? A cabeça que a gente tem hoje nos proporciona tomar certas atitudes e ações que a gente não teria capacidade 10 anos atrás, 15 anos atrás, em virtude da nossa maturidade. Então, se a gente se cobrar demasiadamente, né, se cobrar em excesso, a gente acaba sendo injusto com a nossa própria jornada, né? Então, que todo esse conteúdo nos leve também a desenvolver esse senso de autojustiça, beleza? Então Xangô e seus homens lutavam contra o inimigo. Isso aqui já é de praxe do nosso conteúdo, tá? Antes da gente abordar as características, a simbologia que aquele orixá traz, a gente pega um itã, uma lenda, um mito iorubá a respeito dele, da sua energia, da sua atuação e traz para que toda a sua energia, sua forma de manifestação se torne mais clara, né? Então Xangô e seus homens lutavam contra um inimigo implacável. Os guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo, eram mutilados e torturados até a morte, sem piedade ou compaixão. As atrocidades já não tinham limite. O inimigo mandava entregar a Xangô seus homens em pedaços. Xangô estava desesperado e enfurecido. Xangô subiu no alto de uma pedreira perto do acampamento e dali consultou Orúmila sobre o que fazer. Xangô pediu ajuda a Orúmila. Xangô estava irado e começou a bater nas pedras com o seu oxê, né, com o seu machado. Desculpa. Bater com o seu machado duplo. O machado arrancava das pedras faíscas, que acendiam no ar famintas línguas de fogo. Esse é um dos símbolos de Xangô, né? Ele é o senhor dos raios, dos trovões, do fogo. E essas línguas de fogo devoravam os soldados inimigos. A guerra perdida foi se transformando em vitória. Xangô ganhou a guerra. Os chefes inimigos que haviam ordenado o massacre dos soldados de Xangô foram dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da sua fúria. Mas os soldados inimigos que sobreviveram foram poupados por Xangô. A partir daí, o senso de justiça de Xangô foi admirado e cantado por todos. Através dos séculos, os orixás e os homens têm recorrido a Xangô para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar a justiça. Essa lenda, esse mito, esse itã foi retirado do livro Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prandi. Aí duas representações de Xangô com a sua simbologia mais utilizada, né? Os raios e trovões, o fogo, o machado, a balança e aí a tonalidade também, né? O vermelho e branco, que é mais utilizado aí no candomblé, mas muitas casas de umbanda o utilizam também, apesar da cor marrom ser a mais comum. E significado do seu nome, né? Xangô, naquela grafia ali com S em Yorubá, possui um significado que está diretamente ligado à sua natureza dinâmica e ao seu papel como senhor do fogo e dos fenômenos atmosféricos, né? Os raios e trovões. Embora o nome seja tratado como um substantivo próprio, pesquisadores da língua iorubá apontam para uma raiz que descreve a ação do orixá. Então, quando a gente divide aqui, né, a palavra faz essa separação silábica, o Xan significaria o brilhar, reluzir ou escorrer, né, como fogo ou raio, e o Go refere-se ao que é vibrante, estrondoso ou que se move com força. Então, numa tradução mais simbólica e espiritual, o nome Xangô poderia ser interpretado como aquele que brilha com o raio, o senhor do brilho intenso, né?
o rei vibrante, o rei estrondoso, o brilho estrondoso. Então, todos esses significados aí remetendo principalmente a seu domínio sobre os raios e trovões, né? Xangô é o orixá da justiça, esse aí já é amplamente divulgado e conhecido. É dos raios, do trovão e do fogo. O autor Pierre Verger fornece como resultado das suas pesquisas que Xangô, como os diversos orixás, pode ser descrito sob dois aspectos, divino e histórico, né? Até porque existem esses relatos de que igual no Brasil a gente encontra os relatos de Zé Pilintra, né, na literatura de cordel, a gente vai encontrar alguns relatos também acerca da existência de Xangô, né? Por isso que Pierre Verger traz esse aspecto histórico do orixá. Então, como divindade, suas lendas sempre associou a energia de Xangô com liderança, com bondade e com um senso de justiça. A gente acabou de ver o Itã e a lenda que, mesmo tendo os seus soldados massacrados pelo inimigo, ele não aplicou o mesmo tratamento aos soldados do inimigo, né? Então essas características envolvem a energia de Xangô e são amplamente divulgadas e disseminadas tanto na internet quanto doutrinariamente nos terreiros. Quando a gente tem uma causa judicial, é a Xangô que a gente recorre. Quando a gente está sendo injustiçado, é a Xangô que a gente recorre, beleza? E como personagem histórico, Xangô teria sido o quarto rei de Oió, né? Ele foi órfão de mãe precocemente, não chegou a conhecer a sua mãe, que a gente encontra aí nas fontes bibliográficas como Torossi ou Torossi. Pessoal fluente em Yorubá, me perdoem a pronúncia. Eu male sou fluente em português. Antes dele assumir o trono, seu pai havia sido o primeiro rei de Oió. Posteriormente veio seu irmão, Dada Adiaká. Entretanto, seu reinado foi mal sucedido e após isso o tutor de Xangô foi quem assumiu o trono, se tornando o terceiro rei de Oió. Todavia, ele era um governante muito impiedoso e ruim. Não gostava de criança, era injusto e tinha péssimos planos para Oió. O povo então clamava para que ele fosse destronado ou que abdicasse desse posto. Foi aí que Xangô tomou o trono e se tornou o quarto rei de Oió. Então, note que tem todo um contexto histórico e um contexto religioso que cerca esse orixá, né? Que tem toda essa pompa também, né, de majestade, de nobreza, etc. Todos comemoravam e pulavam de alegria. Xangô aí foi um rei justíssimo, de caráter ímpar, tinha ótimos projetos para a sociedade, era muito elogiado por todos os cidadãos e, apesar de ser muito sério e carrancudo, ele era um ser muito bondoso. A gente vê muitas divergências quando a gente vai ler as lendas, né? Inclusive, quando a gente estudou o conteúdo de Oxumaré, a gente viu que Xangô tentou abusar sexualmente de Oxumaré, né? Mas em linhas gerais, os Itãs e os mitos mais conhecidos abordam ele sempre como sendo um governante justo, né? Xangô teve várias divindades como esposas. As mais conhecidas são Oiá, Oxum e Obá. E a gente viu isso também quando a gente estudou o conteúdo sobre Obá, né? Aquela lenda que ela vai preparar o Amalá para o Xangô. Xangô é o orixá dos raios, dos trovões, das grandes cargas elétricas e do fogo. Então, se você parar para ver num contexto histórico da humanidade, ele fez parte da evolução direta do ser humano, porque depois da descoberta do fogo, a humanidade deslanchou, né? Porque o fogo serviu tanto para proteção, quanto para o cozimento de alimentos, tanto para o aquecimento do ser humano ali, né? Então, para a forja posteriormente, então já vai somando energia aí com Ogum. Então você vê que o fogo, que é a energia essencial de Xangô, foi primordial para a evolução da humanidade. Xangô é viril, atrevido, violento e justiceiro.
castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infamante, porque associaria-se aí, né, a aquele que morre em virtude de uma descarga elétrica com esse conceito de, entre aspas, na visão de Xangô, ser um mau caráter, né? Lembrando que isso tudo aqui são conceitos teológicos, né, mitológicos, etc. Não são verdades absolutas, tá? Até porque também, como a gente sempre fala, cada casa interpreta de uma forma, cada casa tem uma raiz, etc. De maneira igual, uma casa atingida por um raio é uma casa marcada pela cólera de Xangô. Não se pode falar de Xangô sem falar de poder. Ele expressa a autoridade dos governantes, então essa simbologia dele como rei também traz essa energia de governo, de liderança, de conduzir pessoas. Então todas essas atividades que você tem que exercitar essa habilidade, então coach, políticos, magistérios, pessoal do direito, tudo isso aí está associado a essa energia de Xangô, tá? Então ele expressa a autoridade dos grandes governantes, mas também detém o poder mágico, já que domina o mais perigoso de todos os elementos da natureza, o fogo, como eu abordei anteriormente. O poder mágico de Xangô, e a gente sabe que o fogo, magisticamente, ele tem um simbolismo imensurável, né? Não só para Umbanda, como para teosofia, Wicca, bruxaria, todas as religiões que utilizam ou têm alguma visão mais mística, mágica, essa energia do fogo ela é muito presente. O poder mágico de Xangô reside no raio, no fogo que corta o céu, que destrói na terra, mas que transforma, que protege e que ilumina o caminho. Então note que é uma um duplo significado, né? Ao mesmo tempo que esse raio ele mata, ele traz a fúria, ele traz a cólera, ele também ilumina o caminho, ele transforma, ele protege. Então é duplo significado, né, do fenômeno meteorológico. O fogo é a grande arma de Xangô, inclusive a gente tem em algumas tradições a festa lá, né, a fogueira de Xangô, que é bastante simbólico. É com o fogo que ele castiga aqueles que não honram seu nome. Por meio do raio ele atinge a casa do malfeitor. Tudo que se relaciona com Xangô, como eu já falei, lembra a realeza, as suas vestes, a sua riqueza, a sua forma de gerir o poder. A própria cor vermelha, né, sempre esteve ligada à nobreza. Se você for ver esses filmes que tem reis e rainhas, você sempre vai ver o tapete vermelho, a capa vermelha, algumas coroas com tom de vermelho, dourado e vermelho, né? Então a cor vermelha, por exemplo, sempre esteve ligada à nobreza. Só os grandes reis pisavam sobre o tapete vermelho. O Xangô pisa sobre o fogo, o vermelho original, o seu tapete, né? Tapete de fogo. Xangô representa também, traz entre os seus significados, iniciativa, vontade, decisão, concretização. Ele é por excelência a justiça, tendo a balança como um dos seus símbolos, né? Então, aquele que julga de maneira imparcial. Todos aqueles que trabalham nesse ramo estão regidos pela energia de Xangô, né? Advogados, juízes, promotores, etc. Essa justiça, entretanto, jamais deve ser confundida com os sentimentos de vingança. É porque a gente sabe que justiça e vingança são coisas completamente diferentes. A energia articuladora deste orixá está presente na vida pública em diversos espaços, como, por exemplo, fóruns, delegacias, sindicatos, lideranças na política. Todo ambiente onde os conceitos de justiça são empregados ou são explorados,
e onde os conceitos de liderança estão presentes, a energia de Xangô também estará lá. É o orixá do equilíbrio, a balança é um dos seus símbolos, né? E do divino juízo. Xangô representa a justiça divina, na nossa raiz, na nossa interpretação, é a justiça que vem de Deus, né? Na nossa raiz, na nossa tradição, Olorum manifestaria-se no plano material por diversos atributos: lei, amor, fé, justiça, conhecimento, e cada um desses orixás representaria um desses atributos de Olodumare manifestado na terra. E Xangô seria a justiça de Deus, de Olorum, de Zambi manifestada no plano material. Ok? Essa é a nossa visão. Deus é justo e tudo que gera, gera com equilíbrio, já que tudo atende à sua vontade, sendo Xangô essa energia, essa vontade manifesta. No sincretismo religioso, Xangô representa São Jerônimo. Na nossa tradição, tem tradições que é São Pedro, tem tradições que é São João. Então, na nossa tradição aqui, São Jerônimo. E quem foi São Jerônimo? Foi o responsável por traduzir a Bíblia Sagrada para o latim, né? A Vulgata, o santo que escreve a lei de Deus. Então, por isso que associa-se na nossa tradição Xangô a São Jerônimo. Também é sincretizado como São João Batista, né? Aquele que fora prometido a Deus desde o ventre e batizava nas águas os filhos de Deus. Então os sincretismos são diversos, tá? Mas sempre associados a todo esse contexto de imparcialidade, de justiça, de liderança, de perseverança, de iniciativa. Todos esses contextos aí associados. Outro símbolo da justiça de Xangô é o Oxê, né, que é o machado com dois lados, que representam as duas versões da mesma história, até porque não tem como você fazer um juízo de valor ouvindo um lado só, né? Senão você acaba sendo parcial. Aquele que o cultua, né, a Xangô, deve entender a justiça como uma questão de direito e não de vingança. E todo aquele que pede a intercessão de Xangô por justiça, né, muitas das vezes a gente está tendo um problema, uma demanda, uma questão no trabalho, e a gente vai fazer uma oração para Xangô pedindo que a justiça de Xangô esteja presente naquela causa. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede a justiça de Xangô nas nossas causas, porque essa energia vai analisar a energia não mente, tá, pessoal? Energia é energia. E ela vai analisar o contexto da história, não aquilo que a gente quer que se concretize. E às vezes a balança pende para o lado daqueles que a gente julga como sendo os que estejam cometendo injustiça, né? Porque a gente, para julgar os outros, é muito rápido. Agora, para julgar as nossas próprias ações, a gente passa muito pano, né? A gente é muito benevolente com os nossos próprios erros. Então, toda vez que vocês forem pedir a justiça de Xangô nas causas de vocês, tenham a certeza que vocês de fato estão trabalhando aquela questão de maneira correta e vocês estão com a justiça do lado de vocês, tá? Para não sofrerem um revés aí. Então, aquele que cultua deve entender a justiça como uma questão de direito e não de vingança, né? Este orixá nos ensina que a verdade e a justiça andam juntas, mas são relativas, pois o que é verdadeiro para um pode não ser para o outro. Deixar a justiça nas mãos de Xangô é pedir a ele que coloque ordem na desordem e equilíbrio nas relações. É justamente isso que eu estou falando. Então, às vezes a gente, na nossa visão limitada, ou no nosso egoísmo, ou na nossa benevolência para com nossos próprios erros, a gente pede a justiça, sendo que a gente que é o errado naquela causa, a gente que provocou aquele problema, ou através das nossas omissões que aquele problema foi gerado, beleza? Então peçam, mas peçam com cuidado. Durante a sua vida, Xangô foi um ser poderoso, forte, resistente e bom,
Então, constantemente na mitologia de Xangô, a gente vai vendo que ele era um guerreiro, que ele procurava travar as batalhas dele sempre com imparcialidade, com justiça, batalhando com honra, tá? Ter a habilidade de praticar o bem significa fazer tudo de bom para si e para os outros, e como benfeitor alcançar os bons resultados. Xangô nos torna benfeitores e deixa nítida a importância do esforço para a conquista da vitória e do bem-estar que ocorrem na vida de uma pessoa, na medida do bem que se pratica. Então, essa energia de Xangô, né, que está diretamente relacionada à justiça, ela vem justamente para nos mostrar que o bem que a gente pratica acaba sendo o nosso advogado em causas futuras. Na realidade, esse contexto ele é amplamente divulgado, absorvido, praticado em diversas correntes religiosas, né? Inclusive na ciência, ação e reação. No espiritismo também tem isso, né? De conhecer o ser humano, o indivíduo, pelas obras que ele pratica, e o bem que ele pratica vai ser quem vai falar por ele na espiritualidade. Então, esse contexto também tem aqui quando a gente para analisar toda essa energia onde Xangô está inserido. Então, se ele é justiça, se ele é lealdade, se ele é imparcialidade, quanto mais você andar correto, quanto mais você praticar a coisa correta, e aqui a gente entra até num contexto bíblico, né? Porque na teologia cristã eles falam que você tem que fazer o bem, inclusive para os seus inimigos, né? E quando você traz aquela mitologia, aquele Itã lá de Xangô, ele podia muito bem ter massacrado os soldados inimigos, né? Já que os soldados dele foram massacrados. E pelo contrário, ele poupou a vida dos inimigos, tratou bem os inimigos e fez completamente diferente do que fizeram com ele, tá? Então note como quando a gente faz, igual nas ciências da religião tem esse estudo de religiões comparadas, quando a gente faz esse comparativo, a gente vê que a gente tem mais características em comum do que divergências, né? E aí as religiões acabam brigando à toa. Cultuamos Xangô para que ele nos dê axé para guiarmos nossos caminhos com autoconfiança, autoestima elevada e segurança física e emocional, né? Xangô também tem essa simbologia da rocha, da pedreira. Então, esse conceito aqui de segurança física, segurança emocional também está associado a essa energia da pedra, da rocha, que é firme, que é segura, né? Quando a gente traz isso para o plano material, tá? Lembrando que a religião ela é cercada de simbolismos, tá? Então toda essa energia, essas histórias, esses mitos, a gente traduz e dá uma aplicabilidade para o nosso dia a dia, beleza? Então quem lidera está no caminho da riqueza e da prosperidade, da vitória e do sucesso. Ninguém é bem sucedido ou vitorioso sem liderar, e é a nossa capacidade de liderança que determina o alcance do nosso sucesso. Quando a gente fala em liderança, não necessariamente no trabalho, tá? Então, quando a gente está inserido num círculo de amizade e a gente consegue convencer o nosso amigo, a gente está no pagode, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? A gente está no pagode e a gente está com o nosso grupo de amigos e o nosso amigo exagerou na bebida e quer arrumar confusão com o outro. Quando através da nossa liderança, do nosso diálogo, a gente consegue convencer ele a não arrumar briga, a ir para casa ou parar de beber, a gente está exercendo essa capacidade de liderança. Quando a gente está no nosso lar e a gente consegue fazer aquela gestão da parte financeira, a parte emocional, aquele contexto familiar, a gente também está exercendo a liderança. Então, não necessariamente a liderança está ligada a um cargo profissional, tá? A gente pode exercer a liderança em diversos contextos da nossa vida, inclusive no contexto religioso. Então, é possível materializar o potencial de liderança por meio da devoção a Xangô, porque a gente já viu ali que ele principalmente por ser rei, e ser um rei bondoso e justo, então ele é um líder por natureza.
Nos mitos, Xangô é considerado próspero, rico, bem-sucedido e influente. Como a riqueza é contagiosa, um Ori abençoado, rico e próspero influencia os outros. Há cantos que abordam especificamente a relação de Xangô com a prosperidade e que devem ser entoados quando se deseja pedir progresso a esse orixá. Então, por ele ser rei, por ele estar associado à nobreza, por ele estar associado a coisas finas, né? Já que ele era rei, se vestia bem, se trajava bem. Essa energia de prosperidade material também acaba se associando à energia dele, né? E algumas pessoas também pedem intercessão dele quando querem esse progresso material em suas vidas. Aí algum dos seus símbolos, tá? O leão também é um dos seus símbolos, principalmente por causa da questão do sincretismo. Na lateral esquerda aí a gente vê alguns dos seus símbolos, poderia estar acrescentado aí a balança, o raio, tá? A coroa também seria um dos seus símbolos. E aí acho que é um assunto que não se esgota quando a gente vai falar de Xangô. Ele é amplamente divulgado, amplamente cultuado. Até a sua comida, suas bebidas, a galera acho que já está na ponta da língua do pessoal aí. Inclusive mês passado teve muita casa comemorando Xangô e mês que vem também tem muita casa comemorando Xangô, beleza? No sincretismo aí, dependendo da corrente da casa, ele pode ser sincretizado com São Jerônimo, com São João, com São José, beleza? Reinos da natureza aí, normalmente as pedreiras, mas como ele também está associado aos raios, aos trovões, essas condições climáticas e meteorológicas, algumas pessoas o associam também ao ar, né? Mas o reino mais comum é as pedreiras, inclusive suas oferendas são ofertadas nas pedreiras, ok? A sua linha de vibração é na justiça, né? Mas também a gente pode trazer todos aqueles conceitos que a gente abordou de liderança, de bondade, de retidão, de imparcialidade, de constância, equilíbrio emocional, tá? Sua simbologia a gente tem o Oxê, né, o machado duplo, o trovão, a balança, o leão, o raio, a coroa também. A sua saudação é o Caô Cabecile, que significaria aí venham saudar o rei. Caô Cabecile, seria aí a sua saudação. A sua bebida, a mais comum é servida é a cerveja preta, mas dependendo da tradição aí tem a galera que serve vinho tinto, tem a galera que serve água mineral também, tá? Suas cores mais comuns aí são o marrom e o vermelho e branco, tá? São as cores mais comuns aí que são cultuadas. O dia comemorativo pra gente aqui é 30 de setembro, porque é sincretizado com São Jerônimo, mas tem São João e São José também, então vai depender de acordo com a tradição, a matriz religiosa aí que cultua o nosso rei, beleza? E as oferendas aí, a mais comum é o amalá, inclusive aparece nas lendas, né? A rabada, o inhame, o orobô, maçã, figo, são as mais conhecidas aí, né? Pode dar a caçar para ele também, que a caçar você pode ofertar para qualquer orixá, né? E as ervas aí mais utilizadas aí na energia de Xangô são essas aí: arruda, colônia, gengibre, macaçá, taioba, levante, alfazema, quebra-pedra, folha de bananeira, folha de morangueira, barbatimão, pau-pereira, erva de São João, folha de figo. São algumas das ervas aí que são utilizadas na energia e intenção de Xangô, tá? A gente encerra esse conteúdo, né, sob o peso do machado de Xangô, lembrando que a justiça não é apenas um julgamento externo, como eu falei, toda vez que a gente for falar de justiça, não é aquilo que a gente considera benéfico para nós,
né? Justiça e vingança não são sinônimos. Que o rei de Oior nos dê a clareza para distinguir o certo e o errado e a coragem para sustentar a verdade, mesmo que a gente seja prejudicado com isso. Mesmo quando o trovão rugir ao nosso redor, que em nossos caminhos a pedra seja firme, assim como o nosso caráter, como a nossa certeza, como nossas convicções, como nossa vontade de vencer. Que o fogo seja transformador e que a justiça seja sempre soberana. Caô, cabecilho, Obá. Então que a energia de Xangô esteja sempre presente nas nossas vidas, que a gente tenha essa capacidade de nos perdoar, sermos justos com a nossa história, com a nossa caminhada, entender o nosso tempo e sermos justos, por que não, também com os nossos irmãos de caminhada, né? Muitas das vezes eles falam, fazem coisas porque não tem dimensão do mal que podem nos causar, beleza? Segue aí a nossa bibliografia a respeito de Xangô, da onde eu tirei aí o conteúdo, o material para formar esse conteúdo, e as nossas redes sociais, beleza? Que a energia de Xangô possa abençoar todos nós. Até o próximo conteúdo, com a graça de Deus, que assim seja. Axé, pessoal.